Que livrão da... Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre Gavião Arqueiro, o run do David Adjaye do Matt Fraction, que é espetacular, é simplesmente espetacular. Esse livro é enorme, eu acho que no Brasil nem tem essa edição gigantesca com todo o arco, que acho que durou 3 anos, se eu não me engano. Tem vários arcos juntos, mas você tem como encontrar esses arcos menores separados no Brasil. E é muito, muito legal, cara. Na verdade, esse quadrinho... acho que é o quadrinho da Marvel mais comentado dos últimos anos, assim. Ele é muito, muito, muito bom. Principalmente por causa da arte e narrativa gráfica do David Adjaye. Eu tenho muita coisa pra falar desse livro, principalmente da arte dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir rapidinho todo o resto e depois eu vou pegar o resto do vídeo para falar só da arte do David Adjaye, de como ele usa recursos narrativos muito, muito peculiares para expressar algumas coisas e como você pode usar isso também na sua história. Bom, para começo de conversa, eu falei que é do Fraction e do Adjaye, mas na verdade tem outras pessoas envolvidas nesse livro, afinal de contas, o tamanho desse livro. Tem a Annie Wu, acho que é Wu que fala, acho que ela é chinesa, que também desenha, na verdade tem vários desenhos, tem o Xavier Pulido, tem o Francesco Francavilla, enfim, uma galera que não só ajudou a desenhar, mas ajudou a pintar também, as cores não são do Adjaye, mas eu não vou falar delas aqui, porque apesar de terem muitos bons artistas envolvidos, o grande diferencial, assim, a parada que faz isso aqui saltar os olhos é a narrativa gráfica do Adjaye. E eu vou falar especificamente dela nesse vídeo. Bom, o livro, na verdade, conta a história de o que o Gavião Arqueiro faz quando ele não tá com os Vingadores, sacou? Quando ele não tá salvando o mundo. Então, mostra a vida de um cara normal, ele é um cara que atira muito bem, entendeu? Então, as histórias aqui não são histórias pra salvar o mundo, pra salvar o universo. São, que nem eu sempre falo, que vocês devem fazer pra fazer histórias eficientes que funcionem fechadinhas, são histórias contidas. É ele vivendo em Nova York, no apartamento dele, e problemas dele com vizinhos, com, sei lá, a gangue de russos que moram na redondeza, sacou? São coisas pequenas, são coisas na escala dele, entendeu? Coisas que ele pode tratar como um cara que só tem um arco e flecha e sabe bater. Não é nenhum Thor, que não vai derrotar super vilões. E a história funciona dessa forma muito bem na maioria das partes. Tem um momento na história que o Fraction ele sai um pouquinho dessa curva de controle da história, e eu acho que perde um pouco a mão, mas nada que prejudique a história como um todo, assim. Tem algum momento que isso acontece, algum momento que você olha pra parada e você vê que, putz, eles perderam um pouco a mão, tá exagerado, isso aqui não aconteceria assim, mas não compromete a história como um todo, assim. Ela funciona muito bem e ela é muito engraçada, assim. Mesmo quando a história geral, assim, às vezes não funciona muito bem, tem algumas pontinhas meio soltas, meio esquisitas, o diálogo é muito bom, realmente é muito bom. Eu li em inglês, eu não sei se a tradução é tão interessante quanto, mas em inglês os diálogos são muito afiados, assim, as piadas são muito bem colocadas, é muito bom de verdade. Me lembra o diálogo que eu fiz na semana passada, o vídeo sobre o X, do quadrinho Dota, vou botar o link aqui em todos os lugares. Porque tem um diálogo tão afiado quanto o do X, assim, eu recomendo pelo diálogo, já é bom. Mas o que importa é a gente falar da arte do David Adjaye, então finalmente vamos ao que interessa, vamos falar de como ele usa recursos narrativos para explodir a nossa cabeça. Eu peguei alguns exemplos para mostrar pra vocês. Tem muita coisa, você precisa pegar esse livro aqui e realmente ler pra ver tudo que ele tá fazendo, porque quase toda a página é uma parada que você fica, uou, sério, sério. Eu peguei alguns específicos pra mostrar pra vocês algumas coisas legais que ele faz e como elas são muitas das vezes realmente peculiares, que você olha e fala, putz, que ideia boa, por que ninguém faz isso? E ok, eu posso até responder isso um pouco, porque na verdade esse quadrinho específico ele deu uma liberdade pro Adjaye e pro Fraction de fazer uma coisa um pouquinho fora da caixinha, porque normalmente o quadrinho de super-herói ele é formulaico, sacou? Não só de roteiro, mas de narrativa mesmo. Você tem que seguir meio que um padrão de paginação e tal. Aqui, eu não sei qual foi o padrão editorial, por que fizeram isso com essa história especificamente, mas ela saiu, sacou? Ela realmente sai da caixinha. Você tem páginas com, tipo, mais de 20 quadros, sacou? Tem coisas que, infelizmente, a gente não vê nos quadrinhos de super-herói normalmente. Mas eu acho que isso aqui foi tão aclamado que talvez agora as pessoas comecem a aceitar mais que o quadrinho de super-herói sai um pouquinho daquela formulazinha, né? Tomara. E eu queria começar falando de uma parada muito, muito legal, que é que ele tem um cachorro na história. O cachorro faz parte da história, ele não tá lá só pra, tipo, é fofinho. Não, ele realmente tem importância narrativa na história. Tanto é que tem um trecho da história que foi narrado do ponto de vista do cachorro. E isso é muito legal. Porque o cachorro, você acompanha o que o cachorro tá vendo, sacou? E quando ele tá vendo pessoas conversando, você não entende o que eles estão falando. Então tem os balões, mas eles estão... Então você identifica algumas coisinhas do diálogo, mas você não entende qual é realmente o que está sendo falado, sacou? É um approach totalmente inovador para esse tipo de história de super-herói. Você
Eu, pelo menos, nunca vi isso antes. E aí toda a narrativa é guiada, sei lá, pelo olfato do cachorro, sacou? Tem um quadro do cachorro, tipo, cheirando alguma coisa e você vai acompanhando o que ele vai procurar, o que é o cheiro, o que é esse cheiro, sacou? Ou então ele ouve um negócio e aí você vai acompanhar o cachorro indo, o que ele ouviu. Não que se aplique a qualquer história, mas aqui fez muito sentido e ficou muito, muito interessante, porque a diagramação das páginas mudou completamente pra que isso fosse possível, sacou? Pra você ver do ponto de vista de um cão. As capas do David Aja também foram consagradas, ganharam um prêmio, inclusive, porque ele pegou esse padrão de capa de super-herói, que é uma parada super coloridona e cheia de ação, pontos de fuga muito distorcidos e tal, e ele faz uma parada super clean, simples, com poucas linhas, com poucas cores, que até a galera brinca que parece aqueles papeizinhos de avião, sacou? De tipo, instruções de voo. É uma parada muito precisa, sacou? E faz sentido com o personagem. Faz todo sentido, porque ele é um cara que o superpoder dele é ser preciso e tal. Ele tem uma sensibilidade sensacional. Outra coisa legal que ele faz nesse quadro aqui é colocar os personagens andando através de uma sala, né? De um salão, e ele usa quadros dentro do quadro pra indicar que essas ações acontecem rapidamente dentro dessa ação maior que é o salão de festa, sacou? Então, com isso, ele está controlando o seu tempo de leitura. Você sabe que, para eles falarem as primeiras frases aqui, eles estavam nesse lugar, e quando eles terminaram de falar aquilo, começaram outra frase, então no outro ponto da sala, e quando eles estão falando sobre outra coisa, eles já estão em outro momento da sala. Mais uma vez, isso aqui não se aplica a todas as situações, mas tem situações como essa, em que você quer apresentar o plano de fundo e, ao mesmo tempo, mostrar como eles interagem com esse plano de fundo. Isso é muito eficiente. Eu tenho que voltar no cachorro rapidinho, porque, se você não conhece ainda, eu vou botar aqui embaixo na descrição o link para um cara chamado Chris Ware. Esse cara é um americano, ele inovou bastante em como fazer quadrinhos que se pareçam com encarte de avião, sacou? E nesse capítulozinho do cachorro, ele faz isso muito, cara, porque a parada é toda esquemática, o cachorro não percebe as coisas como a gente percebe. Então, ele faz com que o quadrinho seja percebido de forma diferente. A gente realmente lê de outra forma, porque o cachorro vê as coisas de outra forma. É muito Chris Ware, assim, de verdade, é uma referência clara. E pra você que você não conhece Chris Ware, eu vou botar aqui embaixo o link pra você ver do que eu tô falando. E então a gente vem pra essa página aqui, que pra mim é a página mais incrível do quadrinho. Não é uma página de ação, é uma página de diálogo, que normalmente seria uma página chata, mas aqui ela é incrível, porque primeiro é uma página com 24 quadros, ela tem 24 quadros, e mesmo assim ela não fica monótona, porque ela faz sentido. Repara só, é uma conversa entre o Gavião Arqueiro e a Gavinha Arqueira. E aí é uma conversa em que ele está pedindo ajuda para ela. E o jeito como os quadros estão dispostos na página indica a relação entre eles, sacou? Quando começa a conversa, você se identifica com ele. E aí tem esses 9 quadros de cima, que são ele falando uma situação para ela, no texto acontece uma coisa, e aí tem os 3 quadros do meio, no foco no olho dele, em que ele tá pensando numa situação, em que ele meio que muda de opinião, e depois tem os 9 quadros de baixo, onde tem uma outra situação, onde eles falam sobre um outro tema, meio que a conclusão do que eles estavam falando antes. E aí depois fecha nela. E agora você identifica com ela, porque depois dessa conversa você entende agora o lado dela, na verdade, não mais o dele. Então você passa do lado dele pro lado dela, tanto no contexto do enredo, quanto fisicamente na página, sacou? Cara, isso é incrível, sério, essa página é uma obra de arte, eu colocaria ela na minha parede, se eu tivesse ela original, assim. Aqui é legal também porque ele faz muito isso, porque como o superpoder dele é meio que ser preciso, então tem ações em que você tem que mostrar a precisão do que ele está fazendo. E, mais uma vez, quando um quadrinista decide colocar um quadro na página, ele não foi aleatório, todo quadro na página tem um propósito. Então, nessa hora aqui, por exemplo, ele escolhe colocar 3 quadros pequenininhos, mostrando detalhes do que ele está fazendo com a mão, que são, na verdade, quadros que acontecem simultaneamente, enquanto o quadro grande mostra todo o arco dele jogando a carta, sacou? Então aqui você não está lendo um depois do outro, você está lendo os 3 quadrinhos ao mesmo tempo que você lê o quadro grande. Outra coisa legal que ele faz, ele usa um recurso que a gente chama de elipse, onde você não mostra o que você quer dizer, na verdade. Você mostra outras coisas e o leitor tem que fazer na cabeça dele o que aconteceu, ele tem que imaginar. Isso é um recurso muito, muito importante, muito válido, que funciona no cinema também. Por exemplo, quando você vai dar um tiro, geralmente você mostra a ponta da arma, né, e o estouro, você mostra a bala saindo. Aqui não. Aqui você não vê isso acontecendo, não tem barulho, não tem nada. Você só olha pro cartucho pulando e você sabe, putz, ele atirou. Você não precisa mostrar tudo o que você quer dizer, você pode dar dicas e fazer com que o leitor imagine na cabeça dele, e às vezes é mais interessante fazer isso do que você diretamente mostrar as coisas, sacou? Eu vou fazer um vídeo sobre o quadrinho do Walking Dead no futuro e eu vou falar muito sobre isso, porque lá eles fazem o contrário, eles mostram mais do que deveriam, na minha opinião. Outro recurso que ele usa, que é muito legal, é quando ele tem tipo, um quadro grande, onde mostra bastante coisa,
E aí ele tem, dentro desse quadro, outros quadros que representam, de novo, pequenas situações daquele quadro. Então aqui no final da página, você vê que tem o Tony Stark conversando com ele. E aí você poderia ter só um quadro grande com um monte de texto, mas ele não faz isso. Ele bota um quadro grande, depois ele corta esse quadro, arranca um pedaço do meio dele e coloca 2 quadrinhos no meio que são reações mais curtas da conversa geral, sacou? Se você ouvisse a conversa toda e tivesse só o quadro do Stark e dele, você entenderia. Mas na hora que ele coloca essas pequenas nuances de olhar, de reação que ele tem, ele está controlando o tempo que você leva para ler essa página. Então ele quer que você preste mais atenção nas pequenas reações que ele tem ao discurso do Stark, sacou? Mais uma vez, ele controlando o seu ritmo de leitura, controlando o que você tem que ler e quando você tem que ler. E ele faz isso também de forma mais legal ainda, numa cena de ação, onde você tem a flecha voando, e aí, depois da flecha voando, você tem a ação acontecendo, e meio que enquanto a ação está acontecendo, dele tá batendo nos caras, a flecha continua voando. Depois, no quadro seguinte, você vê que a flecha pegou onde ele queria. Então, se você ler as 2 cenas da flecha, elas são contínuas, sacou? Você consegue perfeitamente ver que se não tivesse esse quadro no meio, essa cena ia ser contínua. Você ia ver a flecha voando, continua voando e pegou na mão dele. Mas tem essa cena no meio dizendo que essa ação dele pulando e batendo nos caras acontece enquanto a flecha está voando. Olha como isso é um controle absurdo do tempo de leitura, cara. Ele escolhe precisamente o tempo que ele quer que você gaste lendo cada quadro. É assim que se faz narrativa gráfica. Outra coisa legal que ele faz é uma situação em que acontece que ele toma que ele fica ferido e ele acaba ficando meio surdo. Meio não, ele fica totalmente surdo, na verdade. E então, a partir desse momento, todos os quadros de alguém falando com ele são em branco, porque ele não tá entendendo nada, porque ele tá surdo, sacou? E aí acontecem situações de que na história faz sentido, que ele já fala linguagem de sinais, os dois, ele e o irmão dele. Então, eles começam a conversar com linguagem de sinais. Então, o cara que tá lendo isso aqui, ele vai ter que ler linguagem de sinais para entender. Se você não entende linguagem de sinais, você não entende a conversa. A história é escrita de forma que você, só pelas imagens, você entende o que está acontecendo, você entende o que eles querem dizer. E aí depois disso ele acaba começando a ler o lábio dos outros, você vê que os textos saem todos errados, porque não é o que o cara tá falando, é o que ele tá entendendo da leitura labial, que às vezes é meio esquisito. Mais uma cena legal em que é bem metalinguística nesse momento, onde você vê que tem uma perseguição de carro muito doida, essa cena, por sinal, é muito divertida. Tem uma batida, e quando 2 carros batem, fica uma zona, né? Coisa voando pra tudo que é lado, pessoas voando e tal. E isso acontece na cena, porque os carros batem e pessoas voam, e ele, no caso, voa, que ele tá meio que pendurado no carro. E os quadros dessa página também voam. A diagramação da página segue os acontecimentos do roteiro dessa página. Isso é uma metalinguagem muito legal, cara. Você consegue passar essa sensação pro leitor de que a violência desse batida foi tão grande que ela afetou a diagramação da página, sacou? Onomatopeias, ele também usa onomatopeias. Muitas delas são onomatopeias normais. Você vê, tipo, o cara fazendo, sei lá, apertando uma parada, aperta clique e aparece clique. Mas muitas vezes, quando a onomatopeia é muito grande, tipo uma explosão, uma parada que a onomatopeia cobriria a página inteira, ou o desenho inteiro, ou o quadro inteiro, ao invés de ele desenhar o quadro e botar uma onomatopeia gigante por cima, ele coloca o quadro como uma onomatopeia. Então, nessa explosão aqui, o quadro é a onomatopeia, sacou? Você lê o cabum e você entende que a explosão está acontecendo dentro desse cabum. Isso, além de ficar visualmente eficiente, conceitualmente também funciona, porque o barulho foi tão alto que a explosão tá ali dentro, sacou? Isso também rola com essa batida de carro aqui. Você tem o crash rolando no quadro, ele faz parte do quadro. Você não precisa poluir a sua cena com uma palavra voando por cima das coisas. Você pode colocar esse crash inserido no quadro e vai dar a sensação, você vai entender o que está acontecendo perfeitamente. Outra coisa que ele faz, a gente já conversou sobre isso quando eu dissequei o Punho de Ferro Imortal, que também é do David Aja, vou colocar o link aqui em todos os lugares, onde você tem uma página que tem uma situação geral e você tem pequenas situações dentro da situação geral. Então, nesse caso aqui, o primeiro quadro e esse grande quadro deles nadando são o mesmo quadro, sacou? Você começa com aquele quadro, tiros estão indo na água, depois você lê pequenos detalhes, depois você entende que, aqueles tiros na água são esse mesmo quadro. Então, é uma situação só e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Fazendo isso, ele diz que tudo que está acontecendo entre esses 2 quadros, que na verdade são o mesmo quadro, aconteceu num período de tempo entre esses 2 quadros, sacou? Então, assim que as balas entraram na água, tudo aconteceu, toda essa situação aconteceu, e aí as balas estão chegando lá embaixo e quase acertando ele, sacou? Mais uma vez, ele controlando o seu ritmo de leitura. Ele quer que você leia isso tudo ao mesmo tempo. Logo, ele faz uma página diagramada dessa forma para te obrigar a ler tudo ao mesmo tempo. Já aqui ele te controla de outra forma, ele controla o seu foco. Ele quer que você veja que depois do ato de mágica lá do cara, as pessoas aplaudiram.
Se você coloca as pessoas com rosto, nosso cérebro naturalmente olha para rostos. A gente evoluiu para fazer isso. Então, a hora que ele tira o rosto, ele faz a gente obrigatoriamente olhar para as palmas dele. Então, eles estão batendo palma. Essa é a reação. Esse quadrinho é tão genial que tem até uma cena de créditos. Quando o quadrinho está acabando, existe uma página onde são tipo os créditos, como se fosse um filme. Isso claramente funcionaria num filme em que você tem tipo uma tela branca e esses quadros de flecha passando, mostrando o nome de quem fez. Cara, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro ainda, assim. Eu falei só metade das minhas anotações aqui e no computador da câmera já tá dando 25 minutos, eu vou ter que editar isso. Então, assim, não tem como. Esse livro, ele é muito grande, ele tem muita coisa boa. Eu queria poder falar mais, mas esse vídeo vai ficar insuportavelmente grande. Então, vou parar por aqui. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham visto o quão incrível é a narrativa gráfica do Aja. E espero que vocês possam usar isso de alguma forma. Que se você é escritor, você consiga pegar algumas coisas que ele faz e aplicar no seu quadrinho para melhorar ele de alguma forma. Ou se você simplesmente é um leitor, que você, a partir de agora, começa a identificar essas coisas que os autores fazem e como isso ajuda na narrativa, como isso faz com que você fique imerso na história que está sendo contada. Eu acho que é isso, eu falei muito já. Qualquer dúvida ou comentário, ou dica, ou qualquer coisa, comentários aqui, vocês já sabem. Então, curte muito, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!